Continuando nossa aula sobre lesões torácicas fundamentais, vamos discutir agora um novo caso. Então, um paciente de 73 anos, do sexo feminino, tabagista, com tosse há 4 meses. Aqui na radiografia de frente, a técnica está adequada. Se nós observarmos cúpulas frênicas bem delimitadas, não é possível identificar a bolha gástrica, seios costofrênicos com aspecto normal, cúpulas frênicas também normais, direita e esquerda, direita ligeiramente mais alta que a esquerda, como usualmente costuma ser, os hilos com alturas e aspectos normais, com limites mal definidos, como usualmente deve ser, representando a confluência dos vasos pulmonares. Quanto ao mediastino, observamos os limites normais, aqui vê a cava superior, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, normal. Aqui o arco aórtico, pequenas placas de ateroma calcificadas, correspondendo a essas linhas mais densas observadas aqui no arco aórtico. Aqui a aorta descendente, posteriormente ao coração, com aspecto normal. Quanto aos campos pulmonares, vamos avaliando. A vascularização apresenta aspecto usual. Quanto à densidade, vamos comparando um lado com o outro. De repente, observamos uma área de aumento de densidade na projeção do terço inferior do hemitórax esquerdo. Ainda não é possível afirmar que está localizada no pulmão, porque nós precisamos observar também a radiografia de perfil para definir melhor a localização desta alteração, mas é uma área com densidade de partes moles, apresenta limites parcialmente definidos nessa região, na maior parte do restante da lesão os limites não são bem definidos. Essa lesão não apresenta contato com o coração. Como é que eu posso dizer isso? Os limites do coração são bem definidos, a lesão é de partes moles, se ela tivesse contato com o coração tendo a mesma densidade, ele iria apagar esse contorno, isso é o que a gente chama de sinal da silhueta. Então, o sinal da silhueta não está presente nesse caso. Vamos observar agora a radiografia em perfil. Então, na radiografia de frente, a lesão está aqui. Vamos procurar na radiografia em perfil. E na radiografia em perfil, o que nós observamos é que essa opacidade está localizada posteriormente ao coração. Vejam que nessa área nós deveríamos ter o parênquima pulmonar, e na verdade nós observamos a presença de um aumento de densidade, com densidade de partes moles. Veja que no perfil os limites da lesão são mal definidos. Nós ainda vemos na radiografia em perfil o esôfago contrastado nessa região. Só conseguimos definir o esôfago porque o paciente tomou um golezinho de contraste no momento da realização do exame. Então, aqui está o esôfago, a lesão está aqui. Então, a localização da lesão é no lobo inferior esquerdo. Só para que vocês observem aquilo que eu falei, vejam aqui um caso de um paciente normal, onde o parênquima pulmonar com densidade normal, aqui na região retrocardíaca. Esse aumento, se vocês olharem, não é um aumento do parênquima pulmonar. Observem que é um aumento correspondente só à coluna vertebral. Veja que a coluna vertebral está aqui. E aqui, anteriormente à coluna vertebral, nós temos que ter uma densidade de pulmão. Nesse caso normal, aqui essa área de parênquima pulmonar apresenta densidade de partes moles. Vamos proceder então à avaliação da lesão. Então, a localização, pulmão, né? Lobo inferior direito, densidade, nós já falamos, densidade de partes moles, limites mal delimitados na maior parte da lesão. Por que na maior parte? Porque nessa região nós podemos dizer que existe um limite aqui, está parcialmente definido, né? Mas no restante da lesão, esses limites são mal definidos. E o volume é inalterado. Qual é a lesão fundamental, então, que tem essas características? Está localizada no pulmão, densidade de partes moles, limites mal delimitados na maior parte. Veja que ela também prejudica a identificação dos vasos pulmonares nessa região. Eles se encontram
obliterados pela lesão, não consigo definir os vasos. Então, e que não altera o volume. A lesão fundamental que tem essas características é também a consolidação. Quanto às causas de consolidação, nós já vimos no caso anterior, na primeira parte da aula, nós vimos principalmente consolidações relacionadas a pneumonias, a processos inflamatórios e infecciosos, mas temos sempre que lembrar que nem sempre esse é o caso. E a evolução da lesão ao longo do tempo nos dá uma pista, pode nos dar uma pista sobre que tipo de lesão nós estamos diante. Então, nesse caso, se observarmos, essa é uma radiografia de julho, o mesmo paciente tem uma radiografia de setembro, né, alguns meses depois, e nós observamos que a lesão está praticamente inalterada. Esse aspecto seria muito pouco improvável, para dizer que é praticamente impossível, no caso de uma alteração de natureza inflamatória, né? Uma pneumonia não apresenta esse comportamento de manter o mesmo aspecto ao longo dessa diferença de tempo. Então, isso nos fala mais a favor de um outro tipo de natureza para essa consolidação. Nesse caso, então, o diagnóstico final do paciente foi de um adenocarcinoma de pulmão. Vamos lembrar que as consolidações podem ser resultantes também de processos tumorais pela proliferação de células no interior dos alvéolos, e era justamente o caso desse paciente. Então, o paciente era portador de um adenocarcinoma de pulmão, que se apresentava principalmente com uma área de consolidação. Veja que não tem aquele aspecto de lesão nodular bem definido, embora aqui nessa região a lesão tenda a apresentar um aspecto um pouco mais nodular. Então, as principais causas, as principais doenças com padrão radiológico do tipo acinar, ou seja, consolidação, são causas agudas. Nós temos principalmente pneumonias bacterianas, a tuberculose, principalmente em pacientes imunocomprometidos ou pacientes com prima infecção, pode se apresentar com padrão tipo consolidação, o edema agudo de pulmão, as hemorragias, os infartos pulmonares, todos podem se apresentar como áreas de consolidação. No caso das doenças crônicas, o padrão tipo consolidação vai estar presente principalmente nas infecções, principalmente tuberculose e infecções fúngicas, pode estar presente também na sarcoidose, nas neoplasias, principalmente bronquíolo alveolar, que na verdade é um tipo de adenocarcinoma, e no linfoma, nas colagenoses, quer dizer, doenças autoimunes também pode ter esse aspecto de consolidação, na proteinose alveolar e na silicose, que é uma doença relacionada, doença do trabalho relacionada à exposição à sílica. Tá certo? Então, cuidado. Uma coisa é dizer que uma radiografia tem padrão de consolidação. Outra coisa é dizer que isso é, por exemplo, uma pneumonia. A maioria das pneumonias bacterianas vão se apresentar como áreas de consolidação. Mas nem todas, nós temos que lembrar que nem toda consolidação corresponde a uma pneumonia. Vejam que existem várias outras causas que podem levar a um padrão radiológico do tipo consolidação. Assim, terminamos a segunda parte da aula e eu aguardo vocês então na terceira parte.